Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco sobre as formas de se adquirir conhecimento, então as formas de se acessar o conhecimento que tem disponível hoje, aonde que você pode buscá-lo, como fazer, vamos estar falando um pouco a respeito disso. Então o conhecimento ele já foi uma coisa muito restrita. Então o conhecimento, o acesso ao conhecimento, ele foi em certas épocas uma coisa que era privilégio de poucos. Então poucos conseguiam acessar o conhecimento. De maneira geral, a população não tinha acesso a nenhum veículo de comunicação que lhes trouxesse conhecimento. Nós sabemos aí que durante a antiguidade os livros eram manuscritos, então eram escritos à mão e copiados à mão, o que limitava o número de publicações, entre aspas, ou seja, o número de cópias existentes de um livro. A gente sabe que isso era altamente limitado, então pouquíssimas pessoas tinham condição de ter acesso a um livro. O restante dos meios de comunicação que temos hoje nem preciso comentar muito, né? Acesso a conhecimento por internet e por outros meios, nem é necessário comentar, que é simplesmente absurdo pensar nessa época. Uma das principais formas de compartilhar o conhecimento na época grega, por exemplo, que é tido como o berço da filosofia, por exemplo, uma das formas que eles tinham de compartilhar o conhecimento, já que os livros eram tão restritos, pouquíssimos conseguiam acesso, sem contar que nem toda a população sabia ler, a forma que eles encontravam de escapar a isso é através da oralidade. Então era muito comum na Antiga Grécia que os conhecimentos fossem transmitidos oralmente. Mas voltando para a nossa época, hoje, além dos livros estarem comuns e acessíveis sim a todos, não são todos os livros, mas uma grande parte dos livros é acessível a todos. E aí, quando eu digo acessível, não significa que você precisa comprar o livro. Lembramos que a intenção de um livro é ler. Então, uma desculpa que às vezes a gente ouve as pessoas falando: eu não leio porque eu não tenho dinheiro para comprar livro. Não, isso é desculpa. Isso é uma forma que você encontrou de racionalizar uma coisa que você sabe que não é bem assim que funciona. Então, vamos começar a falar, por exemplo, pelas escolas públicas. Então, a forma de acesso ao conhecimento pelas escolas públicas. Começamos, a maioria de nós, que tem uma formação mínima escolar dentro dos padrões formais, nós temos o ensino inicial. Então, nós começamos já na escola, lá desde o pré-escolar até a nossa formação no terceiro ano do segundo grau, ensino fundamental e médio, e algumas escolas também se dedicam à alfabetização e ensino de adultos. Então, aquela velha história também de eu não estudei porque não tive oportunidade. Tudo bem, na tua época você talvez não tenha tido a oportunidade de estudar, mas hoje você não estuda ou porque as suas prioridades mudaram e você tem que sustentar uma família, você não tem tempo e nem ânimo, nem vontade para estudar, ou você está arrumando desculpa, você está usando isso como uma desculpa, porque hoje é inconcebível uma pessoa dizer que não teve oportunidade de estudar, porque nós temos, na maioria, ao menos do Brasil, existem sim situações, localidades onde nem o ensino às crianças é bem fornecido, mas aqui, ao menos na região sul do nosso país, onde eu me encontro, além das escolas serem bastante acessíveis, existe alfabetização de adultos, existe os CBJAS e outras siglas que são alfabetizações de adultos, tanto no ensino fundamental quanto médio. Então hoje não há mais desculpas de dizer não tive oportunidade de acesso. Você tem sim acesso, talvez as suas prioridades mudaram, mas acesso você tem. E sem contar que o aprendizado também temos que entender que ele não é uma questão formal apenas. Então existe sim o aprendizado pela escola determinado, mas o conhecimento em si ele pode ser adquirido por várias vertentes e muitas delas não são formais. Bom, ainda dentro das escolas públicas vem a questão do que eu mencionei, de que hoje o cara dizer que não lê livro porque não tem condições de comprar é assim a maior... é a resposta, a desculpa mais escrota que você pode ouvir no mundo. Porque escolas tem por toda parte na maioria das cidades. E na escola existem bibliotecas.
E as bibliotecas de escolas públicas, não as particulares ou privadas, mas de escola pública, a biblioteca é de acesso livre à população. Pode haver até algumas restrições do tipo horário, porque afinal também temos que entender que a escola não pode ficar deixando qualquer adulto estranho entrar a qualquer hora e ter contato com as crianças, então muitas vezes existem limitações de horário para você acessar a biblioteca da escola, existem algumas limitações, por exemplo, de volumes que você pode emprestar, algumas bibliotecas disponibilizam para consulta local, mas não permitem que você retire, então existem sim regras e limitações, mas acesso você tem, a biblioteca da escola pública. E muitas escolas particulares dão acesso livre também para a população à sua biblioteca. Muitas vezes não permitem empréstimos, mas ir e ler na biblioteca você tem a possibilidade. Algumas delas, inclusive, permitem um ato que eu não sei até onde é legalizado, mas permitem, inclusive, que você fotografe os livros ou copie para ler a cópia. Até onde isso é legalizado é outra questão, mas acontece. Nas faculdades e universidades, então qual que é a forma de acessar o conhecimento nas faculdades, universidades e escolas técnicas públicas? Então uma das primeiras formas, que é a básica e a mais conhecida, é através dos cursos. Então você se inscreve, hoje nós temos várias instituições que são instituições públicas, ou seja, você já pagou para ter direito a acesso a ela, então o acesso não tem um custo imediato. Tanto faculdades quanto universidades como escolas técnicas, nós temos várias espalhadas pelo país. Então dentro das escolas técnicas nós temos, por exemplo, os IF, que são os institutos federais, e aí de cada estado tem uma sigla diferenciada. Esses IFs, essas instituições federais, elas disponibilizam tanto cursos a níveis técnicos quanto cursos a nível de graduação. Eu, inclusive, sou formado em um dos IFs, em um curso técnico de agroecologia. É uma das formas que você tem. Os cursos técnicos, eles são acessíveis a qualquer um que tenha tido o segundo grau. Então, alguns deles você faz o segundo grau em conjunto com o curso técnico. E também há disponível em noturno, muitas vezes, alguns cursos que você tem a possibilidade de fazer após ter concluído o segundo grau, fazê-lo sem um custo imediato, assim como também existem nos institutos federais cursos à distância, onde você vai uma vez por semana para assistir a aula e o restante do material você estuda em casa com o auxílio da internet. Outra forma de você acessar o conhecimento a partir das instituições como universidades e faculdades, além do curso em si, de se formar na faculdade e universidade, é através de projetos. Então existem projetos de extensão, existem projetos de grupos de estudos em universidades e faculdades que são acessíveis à população mesmo que não seja aluno. Então não são todos, mas existem alguns projetos nas faculdades que qualquer pessoa do entorno ali da região pode ter acesso. Então a pessoa pode participar de grupos de estudo, pode participar de projetos de extensão mesmo sem ser aluna da universidade. E isso existe em algumas. Se você quer saber se tem, o mais sensato e o mais fácil é ir se informar diretamente na universidade. Ou também buscar nos sites. Então as universidades geralmente têm sites oficiais dela, lá você talvez consiga encontrar, às vezes os sites não são tão organizados quanto poderiam, mas lá às vezes você consegue encontrar justamente como você faz para acessar esse tipo de projeto de extensão que também ajuda numa dissipação do conhecimento. Outra forma de acessar o conhecimento através das universidades e instituições de ensino técnico é através de palestras. Então, palestras, seminários, cursos rápidos, geralmente quando tem esse tipo de curso, de palestra, ele não é exclusivo para os estudantes. As pessoas se enganam nisso, muitas vezes não sabem. Muitas vezes, quando tem esses cursos, palestras, seminários, eles são abertos sim ao público em geral. Então você pode ir, pode participar, e inclusive muitos deles você pode fazer uma inscrição e pode estar ganhando certificação por esse curso, por essa palestra.
Alguns casos são restritos também, existem algumas limitações, então do tipo número de pessoas para não sobrecarregar o local, existe uma necessidade, por exemplo, de fazer uma inscrição. Em alguns casos permitem que você assista sem inscrição, porém aí você não recebe certificação. Em outros casos há um custo da inscrição, mas você tem acesso. Em outros casos, aí sim, alguns casos são restritos a alunos, aí você não tem acesso. Muitas vezes porque são seminários ou palestras que são muito direcionados e que apresentam questões éticas, aonde é necessário um comprometimento ético que talvez só seja possível a quem exerce aquela profissão ou estuda aquela profissão. Aí existem algumas restrições, como é o caso, por exemplo, na psicologia, que algumas palestras podem falar sobre, por exemplo, pacientes, algumas coisas que envolvem questões éticas, que aí realmente é uma coisa mais fechada um pouco, mas de maneira geral, a maioria dessas palestras, seminários, o público em geral tem acesso. Então é uma outra forma de você acessar o conhecimento na universidade. Outra forma é o teatro. Então uma coisa também que muitas vezes as pessoas não sabem é que quando ocorrem apresentações teatrais em escolas, universidades, de maneira geral é aberto também ao público. Então se o público quiser ir e assistir, pode. Então é mais uma forma de você estar acessando não somente conhecimento como uma questão cultural dentro da universidade ou dentro de uma escola técnica. Bom, a outra forma também na universidade são as bibliotecas. Então, assim como nas escolas públicas, as universidades, faculdades públicas também possuem biblioteca de maneira geral, e essa biblioteca em geral é de acesso da população. Algumas universidades restringem mais para a população em geral, até mesmo porque muitas vezes os volumes, os livros que se apresentam dentro da universidade são volumes de valor alto, tanto financeiro quanto de raridade. Então existem universidades que têm livros aí que são livros raros, que têm pouquíssimas publicações, e aí também entra essa questão de você estar restringindo para que esses livros não se percam. Afinal é um prejuízo grande, e a gente sabe que é mais fácil para a universidade recuperar um livro que está com um aluno e que possivelmente vai continuar frequentando as aulas, do que recuperar um livro que é emprestado por uma população que talvez essa pessoa amanhã ela resolva se mudar de cidade e leva o livro com ela, e aí você perde completamente o contato. Então há algumas restrições, inclusive algumas universidades não permitem que seja emprestado, retirado do local este livro, mas elas permitem sim o acesso e a leitura. Então você pode acessar normalmente e ler dentro da biblioteca. Talvez o que você não possa é só levar para casa, mas elas também disponibilizam mesas, cadeiras para você ter uma leitura relativamente confortável. Então você tem como ter acesso e tem como ler dentro do ambiente da própria academia. Outra forma, e aí sim que é mais direcionada ao público em geral, que você tem acesso, você leva para casa, você lê no teu tempo, você pode renovar. Depois que você renovou várias vezes, você devolve lá, deixa uma meia hora lá, você pode devolver, dar uma volta, passear um pouco, escolher outro título e voltar lá e emprestar aquele novamente. São as bibliotecas públicas. Então as bibliotecas públicas, como o próprio nome já diz, elas são muito acessíveis ao público. Então você pode emprestar a maioria dos volumes que estão lá, você pode renovar o empréstimo em referente a livros. Algumas bibliotecas também apresentam filmeteca. Difícil. Filmeteca, alguma coisa assim. Que são setores específicos aonde você pode também emprestar filmes. Então existem bibliotecas que disponibilizam também desse recurso, onde você pode estar emprestando DVDs de filmes de maneira sem custo imediato, por ser pública. Então você já pagou para ter acesso àquilo com seus impostos. Então você não vai pagar nenhuma taxa, nem pelo empréstimo e pelo uso em geral. Às vezes você paga, a maioria delas tem uma multa para você pagar se você passar do prazo de entrega. Então é para entregar tal dia, se você não entregar, aí vai contabilizar uma multa. Mas de maneira geral, o empréstimo ele não tem custos imediatos para você. Outra forma de aquisição de conhecimento são os museus públicos. Então, nos museus públicos, geralmente
você não pode levar nada para casa, obviamente, então você não pode emprestar nada, mas você pode acessar, pode ler no local, ler documentos, ler livros raros, você pode fotografar, a maioria dos museus permitem que você fotografe, então você pode fotografar livros para ler em casa, então geralmente o que está no museu, ele é de domínio público, então não há restrição de direitos autorais, então você pode fotografar à vontade os livros, os documentos para estar lendo em casa. Os que restringem a fotografia, fica bem claro, então eles dizem que é restrito por isso, isso e isso. Muitas vezes as restrições são, por exemplo, questão de flash. Então são restritas as fotografias, ou só é permitido fotografar sem flash, ou não é permitido fotografias devido ao fato de danificar. Então um documento com a incisão de luz muito intensa, como é do flash, constantemente, de várias pessoas acessando, acaba muitas vezes destruindo o documento. Mas de maneira geral você tem um acesso, você pode fotografar, você pode fazer anotações, então também é um local onde você pode estar acessando o conhecimento facilmente e sem custos imediatos. Bom, existem também os museus, bibliotecas, centros culturais e acervos particulares. E aí como que funciona isso? Eu tenho interesse, por exemplo, em antiguidade, eu compro objetos antigos, eu compro livros antigos, eu compro de outros colecionadores como eu troco, eu intercambio materiais. Então isso é outra forma que se tem de aquisição de conhecimento. Aí muitos vão dizer, tá, mas se é particular eu não vou ter acesso. Pois é, depende. Alguns desses colecionadores, por entender a importância justamente de que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eles colecionam, eles permitem sim o acesso. Obviamente existem sempre restrições. Então existem dois tipos de acesso ao público em acervos, museus e centros culturais particulares. Uma das formas de acesso é realmente através do pagamento. Então a pessoa coleciona e ela obtém lucro a partir daquilo. Então uma das formas é realmente pagando uma entrada, que pode muitas vezes ser exploratória, como a gente vê em muitos casos, que são valores ridículos, assim, que cobram valores absurdos para você ver, às vezes, uma coleção que nem é tanta coisa, como existem outras situações que você vê que realmente a pessoa ela só está cobrando para manutenção mesmo no ambiente, que não é uma questão que ela quer obter lucro, ela realmente só está tentando manter o local aberto, porque existem cobranças assim que são ilusórias, cobranças de R$5 a entrada. Existem situações onde eu fui em centros culturais, locais, que era mais ridículo ainda, tipo, era R$2 a entrada. Era assim mais do que simbólico o valor. Considerando que hoje você vai comer uma coxinha em um bar, você paga R$5, é simplesmente ilusório, é uma coisa totalmente simbólico o valor que você paga para acessar. Assim como existem aqueles locais que você vai pagar R$150, R$200 para ver uma coisa que às vezes é uma porcaria. Então existem N formas de coleções, de centros culturais, de museus, mas também é acessível ao público. E existe a outra forma, que é a gratuita, que nesse caso realmente não é pública, mas sim gratuita, porque é um acervo particular, então você não investiu dinheiro naquele acervo com impostos, mas ainda assim você tem acesso, e isso é muito bonito da parte de quem faz isso. E existem outros que eles fazem uma cobrança, por exemplo, o museu ele cobra de quarta a domingo, ele cobra uma entrada, que é os dias de maior movimento. E aí de segunda, terça e quarta, que são... ou segunda e terça, que são os dias do começo da semana que dificilmente as pessoas visitam, ele libera a entrada gratuita para as pessoas nesses dias. Então também vale a pena você estar explorando isso, estar verificando, assim como a gente sabe que os cinemas têm hábito de fazer isso. Então o cinema ele é um valor do meio da semana para o final da semana, que tem um maior movimento, quinta, sexta, sábado e domingo, e segunda e terça geralmente ele é um valor menor, então ele não chega a ser gratuito, mas é um valor menor. E no caso, alguns cinemas, perdão, inclusive fazem entrada gratuita na segunda-feira, principalmente para estudantes, mas isso são alguns casos. Bom, então
mais uma forma aí de acesso ao conhecimento através de museus, bibliotecas, centros culturais e acervos particulares que ou são disponibilizados para visita do público em um custo muito baixo, que chega a ser mais simbólico, ou então muitas vezes inclusive tem acesso gratuito. E aí nós chegamos a, claro, o acesso ao conhecimento através da internet. Então não poderia faltar, não é? Afinal, vocês estão tendo acesso a esse vídeo a partir da internet. E o YouTube é só um dos exemplos. Então aqui no YouTube nós temos tanto canais, como é o caso deste, da Filosofia da Psique, que disponibiliza conteúdos que são gravados por uma pessoa, então conteúdos em áreas direcionadas, como no nosso caso a área Filosofia e Psicologia. Existem outros aí de biologia, que eu já assisti muitas videoaulas, que são canais ótimos. Existe canal de filosofia também, com outras propostas. Muitas vezes não são canais onde há uma pessoa responsável por falar, mas são canais que reúnem vários conteúdos, vários vídeos que são de acesso liberado e que estão aí disponíveis, videoaulas. Inclusive o YouTube tem uma coisa assim que é fantástica, que tem algumas videoaulas, palestras e seminários com, por exemplo, professores doutorados da USP de São Paulo, que é uma universidade de bastante nome no país. Então a gente tem videoaulas disponíveis de forma gratuita no YouTube para acesso de quem tiver interesse. Outra forma são as bases de dados. Entre essas bases de dados aí possuem artigos científicos, teses, monografias e alguns casos inclusive livros. Essas bases de dados, eu vou disponibilizar na descrição deste vídeo um link que fala sobre a pesquisa científica. Então, esses vídeos de pesquisa científica são mais direcionados à psicologia, mas você pode acessar qualquer forma de conhecimento pelo mesmo caminho, seguindo os mesmos caminhos que eu indico nesses vídeos. Você consegue ter acesso a conhecimento de todas as outras áreas, pesquisando nessas bases de dados de artigos científicos, teses, monografias, enfim. Para quem tiver interesse nesse tipo de assunto, só acessar na descrição deste vídeo os links. Bom, outra questão fácil de acessar pela internet o conhecimento são os livros em PDFs, que são de domínio público. Então não estou falando da pirataria, não estou falando daquelas situações onde o sujeito vai e baixa gratuitamente um livro que seria pago. Aí é responsabilidade de cada um, sabemos que isso fere direitos autorais, aí você que se responsabiliza pelo teu ato. O que eu estou afirmando aqui que é possível acessar livros em PDF pela internet, existem vários livros de domínio público. O que isso significa? Significa que a editora que detinha os direitos autorais desse livro, ou o autor que detinha os direitos autorais desse livro, simplesmente por reconhecer a importância do acesso a esse conhecimento, ele libera. Então não vou cobrar nada, não tem custos, está aí disponível, baixem de graça e divirtam-se. Algumas editoras obviamente fazem isso por N outros fatores, não é simplesmente porque são boazinhas e querem que as pessoas acessem. Fazem isso porque são livros que já não tem tanta venda, tanto lucro, então elas já perderam o interesse de faturar nesses livros, e aí disponibilizam um arquivo digital para download gratuito. Alguns casos a editora usa isso para fazer propaganda, para fazer nome. Se ela quer fazer nome, é um direito dela, fazer propaganda em cima do produto. A questão é que você está tendo acesso a um produto gratuito. Então, indiferente se ela faz isso porque ela é boazinha ou porque ela tem uma outra pretensão em cima, o importante é que ela disponibilize e você tem como baixar gratuitamente e ler. Inclusive, existem sites governamentais que disponibilizam livros em PDF de acesso público. Então, existem livros desses que já são de domínio público que estão disponíveis em sites governamentais para você baixar gratuitamente. Blogs e sites. Então, a gente sabe que blogs e sites, existem blogs e sites de alunos que compartilham conteúdo, material, resenha, resumo, opiniões sobre obras, explicações sobre teorias em diversas áreas, também é uma forma incrível de estar acessando conhecimento. Sites, inclusive, de professores, então professores que dão aula em universidades criam sites e disponibilizam conteúdo intelectual.
Também temos sites das próprias universidades que disponibilizam muitas vezes conteúdo intelectual, então disponibilizam acervo, por exemplo, digital de teses, de artigos científicos, disponibilizam para acesso público livros também de domínio público. Então existem sites e blogs aí de universidades que também disponibilizam muito conteúdo para estar sendo acessado pelo público em geral. Bom, sites de autoaprendizado, então existem também alguns sites aí disponíveis, até principalmente em relação a línguas. Então existem sites aí que se disponibilizam a fornecer conteúdo para você aprender a falar outras línguas, para aprender conteúdos online de maneira gratuita, sem custos e com sistemas de retorno, de feedback, coisas bem bacanas que alguns sites por aí disponibilizam. Sites de construção de conhecimento, então também existem sites que você, além de acessar o conhecimento, você pode auxiliar em construir. Eu não costumo citar nomes, vocês já perceberam, eu evito, mas nesse eu vou citar um porque realmente é muito marcante. E eu creio que a maioria já fez uso em algum momento. Um dos exemplos de site de construção do conhecimento, que além de você obter conhecimento, você pode ajudar a construir digitando artigos científicos, mobilizando conteúdos, é a Wikipédia. Então a Wikipédia eu creio que seja assim um marco mundial muito conhecido. E é um dos locais onde você consegue tanto acessar artigos, conteúdos de determinados assuntos, como você pode digitar e fornecer também conteúdo intelectual. Muitos questionam a confiabilidade, então porque você pode digitar qualquer coisa e vai passar até que alguém denuncie. Sim e não. Primeira coisa, eu entendo que esse tipo de site, que assim como os próprios blogs, os sites que são produzidos, todos eles podem ter erros, todos eles podem ter opinião do autor que não necessariamente reflete a mais opiniões. Mas primeiro, a opinião do autor tem valor, do autor do site, do autor do artigo. Indiferente se você considera certo ou errado, ela tem um valor. Segundo, ninguém que seja um bom pesquisador simplesmente se embasa em uma única coisa. Tá aqui, então isso é a verdade. Não, você vai pesquisar vários outros sites e comparar as informações e buscar um bom senso ali. Qual informação que parece ser mais relevante e mais realista. Terceiro, quem acredita em contos de fada, que pena, né? Porque você acreditar que existe uma verdade absoluta e que você vai encontrar um site, um livro que vai te dizer, não, isso é isso e é imutável e não tem nenhum erro aqui, você acredita em contos de fadas. Porque nós sabemos que no ambiente acadêmico e científico a coisa é bem diferente. A primeira vantagem que se tem da ciência sobre outras áreas, que se estabelece como tornando a ciência mais confiável do que outras áreas do conhecimento, é justamente o fato de que ela não afirma certezas. Ela coloca possibilidades e mantém as possibilidades que têm mais lógica. A partir do momento que você coloca aquilo em dúvida e consegue provar o contrário, a verdade muda. Então, é uma questão de bom senso. Você não ir lá e digitar no primeiro blog que você entra, você copiar tudo e colar, até mesmo porque isso, além de plágio, é uma coisa bem, vamos ser bem sérios, antiético pelo viés de pesquisa. Então, a pesquisa, ela obrigatoriamente, ela estabelece que você, no mínimo, vai ter que ter comparações de conteúdo. Ou se você vai fazer em cima de um só conteúdo, você tem que deixar isso bem claro. E aí você corre o risco, sim, de estar copiando informações erradas, seja da Wikipédia, ou seja da Barça, ou seja do livro, a coleção, ou a enciclopédia, ou o autor mais incrível e mais famoso do mundo. Você vai correr o risco de copiar uma informação errada e de ser derrubado, academicamente falando, se você não contrapor isso com outras opiniões. Então, aí realmente para mim fica sim as ressalvas do uso desse tipo de site e blog, entre outras coisas, mas também entendo como uma porta de entrada importantíssima para acesso ao conhecimento. Bom, as questões das próprias universidades, retomando, além dos sites da universidade, existem às vezes pesquisas que são disponibilizadas no site. Então, onde a população, algumas fazem isso, algumas universidades, a população acessa uma pesquisa, algumas perguntas, um questionário e vai respondendo esse questionário online para participar de uma pesquisa da universidade. Então, além de você estar acessando o conhecimento pronto, você também pode estar auxiliando a construir esse conhecimento.
conhecimento. E nesse acesso, muitas vezes também após a pesquisa concluída, quando essa universidade está dentro dos propósitos acadêmicos e realmente tem um código, uma conduta ética na pesquisa, ela disponibiliza posteriormente no site resultados e respostas acerca da pesquisa que foi realizada. Então ela minimamente disponibiliza a pesquisa do qual participaram tantas pessoas, conseguiu constatar tais dados e tais dados. Então você pode, além de estar tendo acesso ao conhecimento, você pode estar participando também da construção dele. A outra forma são rodas de conversas, associações, grupos. Então nós temos associações que fazem reuniões onde se debatem temas, onde se compartilha conhecimento. Nós temos rodas de conversa, tanto rodas de conversas mais elaboradas, que se encontram semanalmente em determinado lugar para discutir determinados assuntos, como nós temos rodas mais livres, onde se reúnem realmente pessoas numa praça e começam a debater um tema. Nada impede que você mesmo faça isso. Reúne um grupo de amigos que você sabe que tem um interesse em debates intelectuais, pega um tema que seja comum à grande maioria ali e debate aquele tema. Então também é uma das possibilidades. E os grupos, como eu mencionei, existem grupos de estudo dentro de escolas e universidades que são de acesso à população, e você também pode formar grupos. Inclusive a gente sabe que aqui no Brasil não é tão comum, mas fora em alguns países é muito comum que as pessoas elas formem grupos de leitura. Então elas formam por conta própria mesmo, particular, um grupo com um número determinado de pessoas, muitas vezes nem é um número muito grande, tipo são 5, 10 pessoas, e elas estabelecem, essa semana ou esse mês, aí de acordo com cada um, como eles se programam e tem tempo, disponibilidade e querem se encontrar. Essa semana a gente vai ler tal livro de tal autor e a gente se encontra no sábado às 3 da tarde para discutir este livro. E aí todos leem e se encontram no sábado e expõem suas opiniões, suas visões a respeito daquele livro. E muitas vezes não são livros científicos, são livros realmente literários, histórias, romances, ou que também nada impede que você faça isso com livros didáticos científicos, que muitas vezes para você é mais difícil a compreensão autônoma, mas em um conjunto com mais pessoas você consegue uma compreensão mais adequada do conteúdo. Bom, além dos grupos de estudo, um último tópico que eu vou estar falando e que eu acredito que é muito importante, que muita gente já perdeu de vista isso, são os conhecimentos familiares. Então a forma de acesso primária que nós temos o conhecimento, que é através dos nossos familiares, e que muitas vezes na vida adulta você tem assim fontes riquíssimas de conhecimento dentro da tua família e você não explora, você não se dá conta. Então, por exemplo, eu me recordo que eu tinha muita curiosidade acerca do funcionamento de caldeiras industriais. Então, caldeiras industriais, caldeiras de maquinário, como por exemplo Maria Fumaça, entre outras máquinas que tiveram ao decorrer da humanidade e que funcionavam à base de caldeira. E eu tinha assim, isso eu estou falando literalmente, por mim mesmo. Eu tinha assim, uma curiosidade imensa de saber o funcionamento, de saber como era, como que lidava, como que cuidava da pressão, como que funcionava o sistema da caldeira. E eu não consegui encontrar material assim que me fosse degustável na internet. Então eu fucei na internet, mas ou eram artigos científicos da área de mecânica que não explicavam necessariamente o que eu queria, explicavam coisas muito mais complexas do que eu queria. Então eu queria uma porta de entrada, uma coisa simples, fácil, ou eram coisas muito simples, tão simples que também não explicavam o que eu queria. Então o que eu queria era meio termo, eu nem queria um grande tratado que me explicasse desde qual é a melhor constituição química metálica para a produção do forno da caldeira. Não queria uma coisa nesse nível, mas também não queria uma coisa que me dissesse, a caldeira é um negócio que você joga água, lenha, ela ferve a água. Tipo... Então eu queria uma coisa entre meio. E eu procurei e nenhum assim dos conteúdos que eu encontrei me foram degustáveis. Nenhum dos conteúdos me foram agradáveis de leitura. E aí um dia assim por mera curiosidade, conversando com um tio meu, hoje ele é falecido, quase que acidentalmente
eu descobri que ele era caldeirista quando ele trabalhava, já era aposentado, se aposentou quando eu era muito novo, talvez até antes do meu nascimento ele já era aposentado, já tinha uma idade bem avançada, e eu acabei descobrindo que ele era caldeirista. E foi caldeirista de 2 ou 3 empresas grandes na cidade. Então, tipo, eu tinha o conhecimento dentro da minha família, ali, disponível. Várias vezes eu havia conversado com ele e nunca, nem sabia, nunca me interessei em saber qual que era a profissão dele quando ele atuava, porque eu já o conhecia aposentado. Então eu nunca tive interesse em perguntar o que ele fazia da vida antes de se aposentar. E aí aquela informação que eu tanto queria, em uma tarde de conversa com ele, eu obtive os dados que eu queria e que eu precisava de uma maneira completamente degustável. Porque era uma pessoa que trabalhou com isso, que gostava do que fazia, então trouxe os dados de uma maneira muito clara. Era uma pessoa simples, então, que apresentou tudo de uma forma muito palatável, mesmo para quem não tem um conhecimento na área de mecânica industrial e de funcionamento dos equipamentos industriais. E eu consegui entender a finalidade da caldeira, como que a água fervia, como que se controlava a pressão para que não houvesse problema de explosão, os problemas também, os malefícios de você, por exemplo, trabalhar ao lado de uma caldeira durante uma noite inteira, uma caldeira te aquecendo o teu corpo, e aí de manhã, naquele frio, você sai para ir para casa de a pé ou de bicicleta, depois de ter passado a noite inteira na frente de um negócio te aquecendo. Então, várias coisas assim que vieram, discussões de saúde, discussões de várias coisas com um familiar meu, que na época já devia estar aí com seus 70 e poucos anos, e que eu desperdicei aquele conhecimento, sabe-se lá por quanto tempo, simplesmente por não ficar atento a esses detalhes. Então, muitas vezes, o conhecimento está muito mais próximo de nós, muitas vezes o conhecimento está dando tapa na nossa cara, e aí a pessoa tem a audácia de dizer que eu não estudo porque eu não tenho acesso. Não, meu amigo. Ou você tem outras prioridades, e é compreensível, uma pessoa que trabalha às vezes 10 horas no dia para sustentar uma família, eu entendo, sabe, dizer que ela não está com vontade de ler quando ela chegar em casa. Eu entendo perfeitamente. Então são outras prioridades. Ou então você tem preguiça. Se não é o caso de ter outras prioridades, você tem preguiça. Agora não venha me dizer que você não tem acesso. Porque hoje existem sim pessoas que não têm acesso ao conhecimento. Mas é uma parcela pequena. Porque muitos podem dizer, lá para o Nordeste existem situações onde a cidade não tem uma biblioteca pública, não tem... De fato, lá para o Nordeste, para a região Norte, existem situações bem complicadas em relação à educação, que as crianças mesmo não têm acesso a uma boa escola. Porém, mesmo nesses locais, muitas vezes tem aquela pessoa que tem livros e disponibiliza para empréstimo da população. Mesmo nesses locais, muitas vezes existem localidades onde tem um local para você acessar a internet e poder ver materiais. Mesmo nesses locais, existem pessoas com conhecimento que você pode dialogar com elas. E esses locais não representam uma população tão grande do país. Eles representam uma grande área territorial, mas nessa área territorial tem muito poucas pessoas. Então, se você for ver a quantidade de pessoas que tem morando na parte nordeste e norte do país, você vai ver que é muito semelhante à quantidade que tem na região sul. Mesmo a área norte sendo muito maior, a concentração de população é muito menor. Na região sul a área é menor, mas a concentração de população é muito maior. E na região sul, de maneira geral, quase, não todas, mas a grande maioria das cidades tem bibliotecas públicas. Em algumas dessas bibliotecas, inclusive, tem acesso à internet gratuito para a população. Gratuito, entre aspas. Acesso de seu direito, porque você já pagou impostos para isso. Existem escolas, existem bibliotecas de escolas. Então, e hoje a gente sabe que o acesso à internet está muito fácil. E na internet você tem N conteúdos. Então você tem desde artigos científicos, coisas mais elaboradas e que para muitos podem ser chatas de ler. E eu entendo o porquê, porque muitas vezes trazem uma linguagem muito específica e realmente se torna tedioso você ler. E se você for ficar parando a leitura para toda hora olhar no dicionário o que significa uma palavra, quebra muito o ritmo da leitura e você realmente perde o ânimo. Mas também existem muitos livros, romances, livros mais simples disponibilizados online por domínio público. Espero que tenha ficado um pouco mais claro as formas de acessar o conhecimento.
Hoje não tem muita desculpa para você não acessar o conhecimento, então a grande maioria de nós tem um acesso fácil ao conhecimento. Outros realmente, infelizmente, não tem, então ainda existem sim as populações que não têm, mas nós que temos, vamos acessar o máximo possível o conhecimento e vamos ajudar também a dissipá-lo. Então vamos auxiliar a produzir material intelectual, a promover discussões que sejam construtivas no sentido intelectual e no sentido de desenvolvimento do conhecimento. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.